cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou, sejamos um amor. Irmãos, graça e paz a todos. Nós convidamos a todos que estão conosco para abrir nossas Bíblias no Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós possamos estar sempre invocando o nome do nosso Deus, porque Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Nós iniciamos assim a escola dominical dessa manhã e agora vamos fazer uma oração, a oração de agradecimento. E para essa oração eu convido o nosso irmão Robertinho que nos eleve a Deus. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos. Grandioso eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por mais uma vez podemos estar falando contigo, ó Pai, poder buscar a tua face, adorar o teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que somos em ti, ó Pai, e por tudo que tu és em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, abundantemente derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Pelas bênçãos derramadas, muitas vezes que merecidas, ó Pai, te agradecemos também. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus, ó Pai, e pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que é derramado sobre nós. Que Ele possa estar nos enchendo, ó Pai, e possamos estar transbordando do teu amor, ó Pai. Que possamos estar testemunhando, ó Pai, através daquilo que temos aprendido e ouvido, ó Pai. Venha estar falando aos nossos corações esta manhã, ó Pai, que possamos estar crescendo na tua verdade, ó Pai, e possamos estar sendo achados fiéis, ó Pai, na tua presença, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoando, nos guardando de todo mal, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a cada filho teu, a cada família, ó Pai, que está ouvindo esta mensagem esta manhã, ó Pai, que possa estar sendo cheios do teu Santo Espírito, ó Pai. Derrame sobre nós, ó Pai, o desejo de te buscar cada vez mais, ó Pai, e poder te servir e te adorar, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, no decorrer desse dia, nos abençoe e nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias também no Salmo 146 e ouçamos essa leitura bíblica através da nossa irmã Andréia. Agora vamos fazer a leitura do Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, e nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia parecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele em que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. O que fez o céu e a terra, o mar e tudo em que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos, e que dá os pães ao que tem fome. O Senhor liberta os encarnecedores. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda os peregrinos. Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Entoemos o hino de gratidão ao nosso Deus, hino de número 300, Igreja Militante. Vamos adorar a Deus cantando juntamente o hino de número 300.
assim mostraste, para meus trilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Irmãos, hoje está conosco aí o reverendo Gilmar Lima, né? Que nos dará a lição desta manhã na nossa escola dominical. Vamos ver o que Deus tem para nossas vidas hoje, através da palavra do reverendo Gilmar. Amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Quero agradecer o convite de estar pregando nesta manhã em comemoração de mais um aniversário da primeira igreja presbiteriana de Caraguatatuba. Sinto-me honrado e, ao mesmo tempo, muito feliz, até mesmo por ter participado da história desta igreja. E agradeço então ao conselho da igreja, ao pastor da igreja, por esta oportunidade. E desejando ser bênção na vida dos amados irmãos, convido para que abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, vamos ler o verso de número 31. Atos 9, verso 31. É o texto base do nosso estudo nesta manhã, desta mensagem. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai Celeste, te agradecemos porque o Senhor, na tua imensa bondade, na muita misericórdia, o Senhor nos chamou mediante o teu Evangelho para a salvação eterna de nossas almas. E o Senhor nos colocou na tua igreja para podermos, Senhor Deus, estar te servindo enquanto aqui neste mundo e testemunhando, ó Deus, do teu Evangelho a quantos precisam te conhecer.
Te agradecemos pela primeira igreja presbiteriana de Caraguatatuba, nesse seu aniversário de organização. E pedimos que o Senhor continue a abençoar suas vidas, a vida de cada membro desta igreja, bem como a sua liderança. E assim, Senhor Deus, nos abençoe também nesse momento de estudo da Tua Palavra. Edifica-nos com os ensinamentos da Tua Palavra. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. A igreja contemporânea vive em um desequilíbrio entre a doutrina e o amor, entre o ativismo social e a vida de oração, e também o seu muito crescimento numérico em falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento da palavra de Deus. A igreja contemporânea, ela precisa voltar ao passado, e não só a igreja contemporânea, mas a igreja de todos os tempos, mesmo aquelas igrejas fundadas pelos apóstolos, elas precisavam voltar para a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que surgiu logo depois do Pentecoste e que nós temos no livro de Atos como uma igreja ideal, uma igreja padrão para as demais igrejas. Assim como os apóstolos, eles ditavam os princípios de Deus para a vida da igreja, nós vemos a igreja lá no início vivendo naqueles princípios. Uma igreja ideal é o que nós queremos ver nesta manhã com os irmãos, olhando para aquela igreja. A igreja ideal é uma igreja que se edifica, é uma igreja que se desenvolve, é uma igreja que cresce como um edifício, como uma construção. E nós podemos ver aqui, ela cresce através do ensino. O profeta Ezequiel, no capítulo 44, verso 23, diz: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão distinguir entre o imundo e o limpo. Nós sabemos que os sacerdotes, eles ensinavam o povo aquelas purificações cerimoniais que simbolizavam as purificações morais e espirituais para a vida do povo. Era uma separação do mal, de tudo aquilo que desagrada a Deus e que é pernicioso para a vida do homem, para a vida da sociedade. Hoje nós temos os ensinamentos da palavra de Deus, falando para nós tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que nos aproxima de Deus, o que nos separa de Deus, aquilo que é salutar para a nossa vida em família, em sociedade, e aquilo que não é, aquilo que é pernicioso. Nós precisamos saber distinguir, a igreja precisa saber distinguir entre essas coisas. Nós estamos vivendo numa sociedade que os educadores, grande parte deles querem incutir na cabeça das crianças, confundindo as crianças até entre sexo, para elas não saberem mais o que elas são, se macho ou fêmea. Nós vemos a que ponto nós chegamos, e aí nós vemos a relevância do ensino da palavra de Deus para a igreja contemporânea. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo
e o limpo, isto é, uma separação de tudo aquilo que é mundano, prejudicial, pernicioso. Mas nós vemos que os apóstolos, eles estavam ensinando a igreja, e a igreja estava seguindo aqueles ensinamentos. E o que é que eles ensinavam? Eles ensinavam a respeito da pessoa de Cristo, para falar sobre a salvação que Cristo veio trazer, dos nossos pecados, para nos unir com Deus, a salvação unicamente pela graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, sua morte e ressurreição, como pagamento da nossa dívida para com Deus. Mas nós vemos também os apóstolos ensinando as igrejas aquilo que ia dar crescimento espiritual para a santificação de suas vidas, para que pudessem cada dia mais, aperfeiçoados segundo os pensamentos de Deus, os desejos de Deus, viver numa sociedade em que está emergida no pecado. E assim nós vemos eles seguindo a ordem de Cristo e de pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, versos 7 e 8, ele diz: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no ensino, com integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Era esta a qualidade do ensino que Tito deveria transmitir para os seus ouvintes. O verdadeiro crente, ele tem o prazer de aprender, de estudar, para conhecer o que Deus tem para ele e requer dele na sua vivência, não somente com Deus, mas consigo mesmo, com o seu próximo. O salmista, ele é exemplo disto para nós. O salmista nos dá exemplo desta sede para fazer a vontade de Deus. E no Salmo 119, ele diz no verso de número 12: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Olhando para esse Salmo 119, nós podemos ver nos versos 26, 33, 64, 68, 124, 135, esses versos, por 8 vezes, o salmista pedindo para Deus: ensina-me os teus mandamentos, ensina-me os teus decretos, ensina-me os teus juízos, ensina-me a tua palavra. O desejo do salmista em fazer a vontade de Deus, em viver segundo a vontade de Deus. A igreja era uma igreja que se edificava pelo ensino, mas ela crescia também no amor. Nós vemos em Romanos capítulo 15, de 1 a 7, os versos 1 e 2, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele fala para que os mais fortes suportassem a debilidade dos mais fracos. Nós vemos como que a igreja deve viver em amor, para que uns auxiliem outros. Não é membros querendo ser mais que os outros para dominar os outros, mas tendo condições de liderança, exercer uma liderança sobre o seu irmão, que auxilia, suportando as debilidades. Suportar é servir de suporte. Suportar é colocar o ombro debaixo do ombro do irmão para auxiliá-lo na caminhada. Se não consegue caminhar sozinho, se não consegue viver uma vida cristã como
requer o padrão, como requer Deus, então ele vai auxiliar aquele irmão, ensinando, corrigindo, e quando corrigir, corrigindo com espírito de brandura, e sobretudo, animando aquele irmão para continuar, para não desistir. Assim, Paulo chega a citar o exemplo de Cristo. No verso de número 7, ele fala para nós acolhermos uns aos outros como Cristo nos acolheu. E como foi que Cristo nos acolheu? Cristo nos acolheu, em primeiro lugar, esvaziando-se da sua glória. Sendo Deus como Deus, não julgou com usurpação isto, mas se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo. Uma vez nós estávamos num acampamento e tinha uma jovem que estava com o nosso grupo, que tínhamos levado para aquele acampamento, e ela não era cristã. E na hora da limpeza do pátio, tinha lá um senhor de meia idade auxiliando na limpeza. Ela ficou admirada quando ela soube que aquele senhor era diretor da escola, membro da igreja, presbítero da igreja, e estava com a vassoura nas mãos, ajudando na limpeza. Jesus, ele se esvaziou da sua glória para estar com a pessoa menor, com a pessoa mais necessitada. Esse é o ensino que nós aprendemos na palavra de Deus. E o amor é o ensino na prática. Jesus, ele não só esvaziou da sua glória, mas também ele veio até nós, ele desceu até nós para estar conosco. E não somente isso, mas ele nos amou até a morte e morte de cruz. Nos serviu desta forma, deixando exemplo para nós. Ele dizendo: Deus, sendo o Senhor, deixei exemplo para que sigam os meus passos. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse isso. Então, mais do que querer posição na igreja, para estar liderando na igreja, nós precisamos descer, estar com as pessoas mais humildes. Isto falando em termos de liderança, mas falando também de um membro para com o outro, nas sociedades internas da igreja, um auxiliando o outro, para que a igreja possa se desenvolver, se edificar, não somente no ensino, mas também no amor. Mas uma igreja ideal, não somente ela se edifica através do ensino e do amor, mas ela também vive consciente da presença imediata de Deus. O verso diz para nós: e caminhando no temor do Senhor. A consciência imediata da presença de Deus. Em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus garantiu a sua presença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja precisa desta consciência, cada membro precisa estar consciente. Interessante esse temor, não é um temor medo, mas é um temor respeito, é um temor por consideração, por terem autoestima. Quando nós temos esse temor no nosso coração, nós vamos viver uma vida em obediência, em submissão a Cristo, para agradá-lo. Se temos que receber uma pessoa em casa que consideramos, nós procuramos nos comportar bem diante daquela pessoa, para que saia com a melhor impressão. E aí então nós dizemos:
para os membros da nossa família termos que, às vezes, não costumamos dizer: querido, querida, meu bem, meu amor. E uma coisa é dizer de lábios, outra coisa é dizer de coração. No temor do Senhor, nós vamos tratar os nossos irmãos com carinho, com cuidado, não querendo ferir, não querendo machucar. E se errarmos, imediatamente pedirmos perdão. Quando se tem a consciência da presença imediata de Cristo, é assim. É interessante nós observarmos que lá na igreja primitiva, no capítulo 4, verso 24 a 31, tendo eles orado, 31 diz: tremeu o lugar. Estavam ali reunidos, a igreja, unânime em oração, unidas na oração. Hoje nós vemos uma participação na oração muito pequena dos membros da igreja. Não foi assim com a igreja padrão, com a igreja ideal, com a igreja de Atos. Eles viviam em unidade na oração, por causa da consciência da presença de Cristo com eles. Queriam desfrutar nas reuniões, da bênção de Deus, para que eles pudessem continuar vivendo a vida cristã, em um mundo hostil, em um mundo que perseguia os cristãos. Nós vemos a presença de Cristo no momento em que Ananias e Safira mentem aos apóstolos e morrem. Não só na unidade da oração, não só naquela obediência, naquele desejo de fazer a vontade de Deus, mas também na vida das pessoas que viviam em desobediência, contrária à vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer depois, lá em Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 11, versos 23 até o final, sobre a ceia. E ali no final das instruções sobre a ceia, ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor, mas quando julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Há uma atuação de Deus, da sua presença constante com a igreja, disciplinando a igreja, não só através do ensino, não só através das correções, mas também usando até de disciplina, para que a igreja possa então temer o Senhor, respeitar o Senhor e fazer a vontade do Senhor, para que ela viva com o Senhor uma vida vitoriosa contra o pecado, contra aquilo que destrói tudo que é de bom que Deus tem feito para nós, quer fazer em nós. Nós vemos então esta igreja ideal caminhando nesse temor do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, Pedro diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Pelo ensino se conhece a vontade de Deus, e através deste amor, deste temor para com Deus, desse respeito, desta admiração, nós vemos que a igreja vive na prática os ensinos de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19, Pedro diz: nós fomos comprados com sangue. Não foi mediante coisas corruptíveis como o prato ou ouro que fosse resgatado do nosso fluido e procedimento, mas mediante o sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Também 1 João 9, o apóstolo diz:
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim nós vemos a igreja consciente, vivendo nesse temor, consciente da presença imediata de Cristo. A santidade agora é aperfeiçoada na vida de cada crente que vive nesse temor do Senhor. Quem não tem temor de Deus não cresce em santidade e acaba se tornando passível de disciplina. Eu me lembro de uma senhora em Barretos que estava hospitalizada. Nós fomos visitá-la e ela, ao receber-nos, logo disse: pastor, eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu pequei contra Deus. Eu me desagradei com as autoridades da igreja em coisa que eu não devia, mas eu já pedi perdão para Deus e vou pedir perdão para as autoridades pelo meu erro, mas eu estou aqui doente por disciplina de Deus, mas eu já estou curado, eu já estou curado. Aquilo eu trago comigo até os dias de hoje e serve de exemplo para a minha vida. Nós precisamos então tomar cuidado com o nosso comportamento mau e a presença constante de Deus conosco. Nós precisamos ter esse temor do Senhor. Mas nós vemos também, irmãos, que a igreja ideal, ela não somente se edifica através do ensino e do amor, na prática do amor, não somente pela consciência da presença imediata de Deus, mas também a igreja ideal, ela vive impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui diz, no conforto do Espírito Santo. A palavra Espírito Santo, no grego, é paráclitos, que significa aquele que consola, aquele que conforta, que encoraja, ou também ao lado de, aquele que está junto para auxiliar. E nós vemos em João 14, 16 e verso 26, Jesus prometendo antes de ir para a cruz, prometendo que ao sair desse mundo, retornar ao Pai, Ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria esse Consolador. E é esse Consolador que nós vemos com a vida da igreja. Nós vemos Pedro na sua primeira mensagem, em Atos capítulo 3, dos versos 11 a 26, 3.000 almas se convertem, e naquela mensagem nós vemos o conforto do Espírito para a vida de Pedro, a fortificação do Espírito para ele encarar aquelas autoridades que tinham entregado Cristo à morte. Nós pregamos o Cristo que vocês crucificaram. Nós vemos também os homens, quando Estevão estava sendo apedrejado, os homens que estavam apedrejando Estevão puderam ver o rosto de Estevão como o rosto de anjo. Puderam também ouvir Estevão orando por eles, pedindo a Deus que não imputasse aqueles pecados. A força do amor no coração de Estevão, pelo Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 5, verso 5, o apóstolo diz que Deus derrama o seu amor pelo seu Espírito em nossos corações. Isso não deixa nenhum cristão envergonhado por mais que sofra, pelo contrário, honrado em sofrer pelo nome daquele que deu a vida por nós na cruz, para a nossa salvação eterna. Assim eram os apóstolos quando saíram diante do Sinédrio
e aquelas autoridades dizendo para que eles não falassem mais naquele nome, e tendo surrado eles, no capítulo 5 de Atos, nós temos o relato de que eles saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer por aquele nome. Nós vemos em Atos 16, 25, Paulo e Silas, quando estava preso no cárcere de Filipos, após serem surrados também, com o corpo todo dolorido, à meia-noite, oravam e cantavam a Deus, ao ponto de haver aquele tremor, as cadeias se relaxarem dos presos e o carcereiro querendo suicidar-se. E ali acontece a conversão daquele carcereiro, por causa deste Espírito de Deus com eles, impulsionando-os a, em todas as circunstâncias, testemunharem o amor de Deus. Irmãos, a igreja ideal, ela se edifica no ensino e no amor. A igreja ideal, ela conta com a presença imediata de Deus, mas ela também é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. E por último, ela vive em crescimento. É uma igreja que cresce numericamente. Atos 2, 41, a igreja cresceu de 120 discípulos para 3.000. Atos 4, 4, de 3.000 para quase 5.000. Atos 5, 14, já era uma grande multidão. Atos 6, verso 7, multiplicava-se o número dos discípulos e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós vemos que isto era possível por causa da presença do Espírito Santo de Deus na vida daqueles crentes. A obediência em temor daqueles crentes, em seguir os ensinamentos em amor, crendo na presença constante de Jesus, através do seu Espírito, sendo impulsionados por esse Espírito Santo. Mas duas coisas nós vemos naqueles irmãos: eles eram unânimes na oração. Quando Pedro estava preso, a igreja estava unânime em oração. Nós vemos também a unanimidade deles na evangelização. Em Atos, capítulo 8, verso 4, os que iam sendo dispersos por causa da perseguição contra os cristãos, e eles firmes para até morrer se necessário fosse por causa de Cristo, eles iam procurando um lugar para fugir daquela perseguição, evangelizando, falando de Jesus para as pessoas. Assim nós temos Filipe, no capítulo 8, verso 5, ele desce para Samaria para evangelizar Samaria. No capítulo 8, 26, ele sai para o deserto, obedecendo ao chamado do Espírito para que evangelizasse o eunuco, tanto evangelizando grandes multidões como Pedro, mas também Filipe evangelizando uma pessoa no deserto. Aquele amor para com as almas, uma alma vale mais que o mundo inteiro. No amor de Deus, na misericórdia de Deus, vemos então a igreja crescendo em número, e nós vemos que esse número, ele era um número de qualidade, porque havia conhecimento da palavra, porque havia amor no coração, pelo temor que eles tinham de Deus, da presença constante de Deus com eles, encorajando eles para que levasse avante aquele ministério, a pregação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós vemos, concluindo
o nosso estudo, que a igreja ideal é uma igreja que se edifica pelo ensino e pelo amor. É uma igreja que cresce consciente da presença imediata de Deus. Isto implica em santidade através do temor, respeito, do temor, admiração, do temor em consideração, em autoestima, o Senhor Jesus. Mas ela vive impulsionada pelo Espírito, fortalecida pelo Espírito, animada pelo Espírito Santo de Deus, a cada dia, em cada ocasião da vida, em cada circunstância. Mas é uma igreja também que vive em crescimento no reino, e esse crescimento em qualidade por causa do temor, por causa do amor. E a gente nota este versículo dizendo que a igreja vivia em paz. Hoje, sem perseguição de fora da igreja, a igreja muitas vezes não vive em paz. Vive em guerra uns com os outros. Às vezes guerras também na liderança da igreja. Mas por quê? Porque não estamos vivendo a igreja ideal. Quando nós não estamos trabalhando no amor a Cristo, com conhecimento da palavra, então nós vamos viver uma vida na carne, uma vida nas paixões, uma vida nas vaidades. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus abençoe esta primeira igreja presbiteriana de Caraguatatuba, mas a igreja contemporânea de forma geral. Deus abençoe, para que viva segundo esta igreja ideal. Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai Celeste, nós te agradecemos por esta manhã, nós te agradecemos pela tua presença conosco, nós te agradecemos porque no temor do Senhor, pelo conhecimento que temos de Ti, nós temos prazer com os Teus ensinamentos. E também, Senhor Deus, esse prazer aumenta quando nós estamos vivendo em amor na prática desses ensinamentos. Continue abençoando a nossa vida, para que nós vivamos assim, e cada dia mais impulsionados pelo Teu Espírito, para podermos, Senhor Deus, ser fiel ao Senhor até a morte, ou ainda que precise morrer pelo Teu nome, sermos fiéis a Ti. Deus, nosso Senhor, nos ajude. Em Cristo nós oramos. Amém. Nós louvamos a Deus imensamente a vida do Reverendo Gilmar, né? Sua disposição aí no trabalho, sempre nos ajudando em cultos, escolas dominicais, trabalhos especiais, encontro de casais, ele já nos esteve conosco. O irmão tem sido o nosso apoio aí, e nós agradecemos a vida dele, a vida dos seus filhos, né, que o ajudam também, sua esposa, né, que seja uma bênção aí na vida de sua igreja e na vida de todos os irmãos. O reverendo Gilmar é pastor, né, hoje na igreja presbiteriana do Morro do Algodão. Ele foi pastor nosso de 1988 a 1991. Lembrando que em 1990, irmãos, né, a nossa igreja era uma igreja conjunta com a igreja de São Sebastião, a igreja de Caraguá e São Sebastião, né? E a partir, né, do dia 18 de novembro de 1990, através, né, do trabalho aí árduo do reverendo Gilmar, nós desmembramos essas duas igrejas, né? E nós viemos para o sínodo, para o presbitério do Vale Paraíba. Então, todo esse trabalho aí de organização da nossa igreja aí nós devemos aí ao nosso reverendo Gilmar. E desde então nós estamos seguindo nossos passos aí. Deus tem nos abençoado, Deus tem edificado a sua igreja.
tanto aqui como em São Sebastião, depois também a do Morro do Algodão. Então, que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida do nosso reverendo Gilmar. Agora também, irmãos, antes de nós ouvirmos a nossa leitura, né, da Palavra de Deus, ministrada aí pelo Departamento Infantil, vamos ter um momento especial também de um cântico aí através de uma família da nossa igreja. A lição dessa manhã, né, para o Departamento Infantil, para nossas crianças, será ministrada aí pela professora Sandra. Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula da nossa escola dominical e hoje nós vamos aprender com uma pessoa que vocês conhecem, mas eu vou dar uma dica para que vocês possam aí em casa tentar adivinhar quem vai ser o personagem da Bíblia que nós vamos aprender hoje, tá bom? O personagem da Bíblia que nós vamos aprender hoje, quando era bebê, ele foi colocado num cestinho num rio. Olha, foi colocado num cestinho num rio. Ó, essa dica é muito forte, vocês já sabem quem é, hein? Vou dar mais uma. Ele também, quando ele foi adulto, ele libertou o povo de Deus do Egito. O povo de Deus era escravo, ele libertou o povo de Deus do Egito. E ele também, no seu primeiro desafio, libertando o povo de Deus do Egito, ele atravessou o Mar Vermelho. De quem nós estamos falando? Ah, vocês já sabem. Isso mesmo, crianças, nós estamos falando de Moisés. Moisés, então, vai ser o personagem de hoje da Bíblia que nós vamos aprender com ele. Bom, Moisés, depois que ele passou com o povo de Deus, liderando o povo de Deus no deserto, eles caminharam muitos anos ali. Então, eles viveram no deserto alguns anos. E nesse período que eles estavam no deserto, aconteceu que o povo dos amalequitas quiseram lutar contra o povo de Deus. E então Moisés falou assim, bom,
se eles querem lutar conosco, vamos ter que ir para a luta, porque se não, eles vão fazer do nosso povo escravo novamente. Então nós vamos lutar. Então ele chamou alguns homens da confiança dele e falou: reúne alguns homens para ir para essa luta, e amanhã cedo então eles vão para pelejar e eu vou para o monte junto com o meu cajado. Quem vai me acompanhar vai ser o meu irmão Arão e meu amigo Ur. Então daí eles foram para o monte no outro dia de manhã. Aí, crianças, quando Moisés estava observando a luta, o que aconteceu? Ele percebeu que quando ele levantava a sua mão com o cajado, olha lá, Moisés com seu amigo Ur e com seu irmão Arão. Quando ele levantava a sua mão com o seu cajado, o povo de Deus ganhava. Ele conseguia ficar na frente dos amalequitas. Mas quando ele abaixava a mão, que ficava cansado, e aí ele abaixava a mão, o povo dos amalequitas que ficavam na frente, que ganhava, e o povo de Deus ficava perdendo, ficava em desvantagem na luta. Então Moisés falou assim: vou ficar com a mão levantada. E Moisés ficou lá, firme, forte, com a mão levantada. E de vez em quando a mão do Moisés ficava cansada, então daí ele abaixava, e aí ficava assim. Quando ele levantava, o povo de Deus ganhava. Quando ele abaixava, os amalequitas que ganhavam. Então ele falou assim: nossa, então preciso ficar com a mão levantada. E Moisés não desistiu. Mas os amigos dele, o amigo Ur e o irmão Arão, falou assim: nós vamos ajudar, nós estamos aqui, nós podemos ajudar. Então eles pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado para ele descansar as pernas, e Moisés já teve um alívio, e aí Moisés ficou levantando a mão, mas de vez em quando a mão de Moisés abaixava, porque a peleja durou, algumas horas, o dia todo, e aí acontecia aquilo. Quando levantava, o povo de Deus conseguia vencer, ficar em vantagem. Quando perdia, o povo de Deus ficava em desvantagem. Então daí os amigos de Moisés, o Ur, e o irmão de Moisés, o Arão, pegou e falou assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos segurar as mãos de Moisés. Então aí eles levantaram, Moisés ficava com as mãos levantadas, e o irmão Ur e o amigo Ur e o irmão Arão seguravam, apoiavam as mãos de Moisés para que ele conseguisse manter o cajado levantado. E nessa história, no final dela, teve um final muito feliz, porque o povo de Deus, na noite, o dia todo pelejando, conseguiu vencer essa batalha, o povo de Deus. E o que a gente aprende com essa história? Nós podemos aprender muitas coisas, mas hoje a tia quer destacar uma lição. A lição é que nós precisamos sempre estar dispostos a ajudar. Então o Ur e o Arão, eles estavam dispostos a ajudar Moisés. Então eles acharam uma estratégia, acharam um meio de que eles pudessem contribuir. Nós sabemos que a responsabilidade de ficar com as mãos levantadas com o cajado era de Moisés, mas o Arão e o Ur também tiveram a responsabilidade de auxiliar, de ajudar, de estar junto com Moisés. Então eles acharam estratégias para ajudar, eles acharam um meio, um caminho para ajudar. E isso, crianças, nós precisamos aprender desde pequeno, que nós, mesmo crianças, podemos ajudar. Nós sempre tem um jeito, uma maneira de contribuir, de ajudar o próximo, ajudar aquele que está perto, aquele que faz parte da nossa vida, que está no nosso dia a dia. A Bíblia fala assim, a tia vai trazer um versículo para vocês. O versículo está aqui, mas ele está invertido por causa da câmera da tia, então a tia vai ler para vocês. A Bíblia fala: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo, em Gálatas 6:2. Na linguagem
na linguagem de hoje, é uma Bíblia que traz a linguagem de hoje, vem com essa tradução: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Mais interessante, crianças, que mais um aprendizado nessa lição de hoje é que a Bíblia fala ajude uns aos outros. A Bíblia não fala ajude só de quem você gosta, ajude só de quem você tem amizade, ajude só as pessoas que são legais. A Bíblia fala ajudem uns aos outros, independente de quem elas sejam. Se elas são muito boazinhas, se a gente gosta de brincar com elas, se a gente gosta de conversar com elas, a Bíblia fala que nós precisamos ajudar a quem está próximo e todos os que estão próximos. Então, crianças, essa é a lição de hoje. Que nós possamos aprender com Moisés que temos as nossas responsabilidades, né, que são aquela que depende só da gente, e que quando nós tivermos uma oportunidade de contribuir, de ajudar na responsabilidade de uma outra pessoa que está próxima, nós também podemos fazer e nós seremos abençoados e nós estaremos agradando a Deus. Certo, crianças? Essa é a nossa lição de hoje. Vamos para a nossa oração, pedir para que Deus possa tocar nos nossos corações, nos corações de vocês, para que nós possamos sempre estar dispostos a ajudar. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças, pela vida dos irmãos da nossa igreja, Senhor, pela família, pela nossa família, ó Deus. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar conosco, atuando, Senhor, em nosso coração, colocando em nossas mentes, Senhor, esse desejo de ajudar ao próximo, Senhor, esse desejo, Senhor, de contribuir sempre, independente de quem seja o nosso próximo, ó Pai. Esteja conosco, nos ajuda a entender da Tua palavra e nos ajuda a andar nos Teus caminhos para Te agradar. Pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe as nossas crianças, que Deus abençoe as professoras aí que ministram a palavra de Deus, né? As crianças, né, que têm assistido, que elas possam crescer sempre em estatura, graça diante de Deus. Vamos aos nossos aniversariantes, irmãos. Dia 27, aniversaria Márcia Cardoso, né? Dia 28, Natanael, né, Durães. Dia 29, Thaís Durães. Não deixe de ligar, não deixe de orar nesse dia pelos nossos aniversariantes. E os nossos trabalhos online, irmãos. Segunda-feira, reunião de oração, às 20 horas, pela plataforma Zoom. Terça-feira, culto nos lares, aí às 20 horas, pelo WhatsApp. Quinta-feira, estudo bíblico, às 20 horas também, pelo WhatsApp. E domingo, né, às 9 horas, EDP, pelo Escola Bíblica Dominical, aí pelo canal do YouTube. E às 19h30, culto, né, tanto na forma presencial, como também pelo YouTube. Não deixe de participar dos nossos trabalhos, né? Não deixe de entrar, de assistir, né, as reuniões de orações, participar dos cultos, dos estudos bíblicos. É edificação para nossas vidas, irmãos. É alimento espiritual, né? Mesmo na forma online, mas nós somos alimentados aí, né? Irmãos, e não deixe de se inscrever, né, para os cultos presenciais, né, todos os domingos, né? Não tem nós temos um limite, né, de vagas, porque o nosso espaço físico é limitado e nós temos que preencher os pré-requisitos, né, do Ministério aí de Saúde, né, e precisamos então ter essas pessoas inscritas para sabermos, né, o limite que nós temos que usar, né? Então não deixe de participar, não deixe de se inscrever aí. Irmãos, também não deixe de contribuir para a nossa igreja, né? Nós estamos fazendo os trabalhos online, nós temos, né, tido dificuldades com nossos equipamentos, com internet, com microfones, e nós
temos que contribuir, né? Então não deixe de pegar com o diácono de plantão, né? Ou esse envelope de contribuição, e Deus possa tocar no seu coração para que possa contribuir. Tá? Eu peço isso como presbítero, como presbítero do conselho, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, de cada irmão, e para que o trabalho de Deus seja propagado aí nesse novo formato. Também, irmãos, nós recebemos aí exemplares do Cada Dia Natal, né? Esses exemplares do Cada Dia Natal, eles vêm com envelope para que nós possamos, né, adquiri-los e dar, né, como cartões de Natal aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, né, que não conhecem a palavra de Deus, né? E neste ano, irmãos, né, Natal, a vitória sobre o medo. Quem não conhece uma pessoa que não passou medo, que não passou aí, né, depressões, que não passou dificuldades por causa da pandemia? E agora aqui nós temos a resposta, né? São 31 mensagens que Deus, através, né, do Hernandes Dias Lopes, escreveu, inspirou para que nós possamos vencer esse medo. Então é um presente que nós possamos dar, é uma maneira de nós evangelizarmos tantas pessoas, né, entregando esse Cada Dia Natal. Pegue com o diácono, né? Pegue com o diácono aí, e para que nós possamos também evangelizarmos a nossa igreja. E um aviso agora, último aviso, um aviso muito importante, eu quero que os irmãos prestem atenção, né? No último domingo do mês de novembro, no próximo domingo, né, nós vamos fazer um teste, né? Nós vamos fazer uma escola dominical também presencial, né? Além de ser transmitida online, né? Vamos fazer ela presencial, irmãos, para contemplar aqueles irmãos que não podem vir à noite, têm dificuldade aí de locomoção à noite, para prestigiar aqueles irmãos que não tomaram ceia, né? Não participaram da mesa do Senhor, né? Então vai ser uma escola dominical, né, para justamente nós contemplarmos essas pessoas. Então, e para isso nós também temos que ter certas precauções. Então, junto, né, a partir da semana que vem, nós vamos colocar junto a lista de presença na internet. Ali o irmão vem, escolhe a hora que ele quer, né, nesse dia. Ou se quer vir às 9 horas da manhã ou às 19h30. Se o irmão quiser as duas também, não tem problema, irmão. Vai gerar 2 listas ali. Então, não deixe de participar. O irmão que ainda não participou, né, dos nossos encontros presenciais, é uma oportunidade que nós estamos dando, uma oportunidade que nós estamos aí, né, liberando para que nós possamos cada vez mais ter mais irmãos conosco, né? Tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos encerrar então a nossa escola bíblica dominical dessa manhã com uma oração, e após a oração um moto. Pai Santo, Pai querido, nós somos gratos ao Pai por esse privilégio de participarmos, Senhor, dessa escola dominical, do Senhor falar conosco através das leituras bíblicas, do Senhor falar conosco através dos hinos, do Senhor falar conosco através da Tua palavra, Senhor, que possa nos edificar, que possa nos comover, ó Pai, a viver uma vida na Tua presença, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, os irmãos que fizeram aniversário, vão fazer aniversário essa semana. Lembramos, Senhor, da Márcia, lembramos do Natan, lembramos da Thaís, Senhor. Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor abençoe a vida de suas famílias, que eles cresçam, Senhor, cada vez mais na Tua presença, Senhor. Pai, nós também queremos agradecer a vida do pastor Gilmar, que esteve conosco, Pai, ministrando essa aula. Abençoa a vida dele, abençoa a sua casa, a sua família. E venha abençoar também, Senhor, o reverendo Maciel, que estará conosco à noite, Senhor. Que ele possa falar como, Senhor, boca do Senhor, as nossas almas, ó Pai. Possamos sair transformados, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Renova nossas forças, Senhor, e dá-nos uma semana na Tua presença. Em nome de Teu Filho Jesus, que pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém.
Em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. Meus irmãos, tenham um bom domingo e possamos nos encontrar à noite para louvarmos e bendizer o nome de nosso Senhor. Amém, irmãos.